Bom, boa noite, pessoal. Todos bem? Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com essa música, com essa sonoridade que alivia as nossas ondas cerebrais, alivia a nossa tensão muscular, diminui a nossa adrenalina, acalma os nossos batimentos cardíacos. E na medida que a gente vai desacelerando dessa correria, dessa loucura da vida, a gente vai abrindo o nosso mundo interno para esse mundo grandioso que está dentro de cada um de nós. Esse mundo de possibilidades, esse mundo de intercâmbios, de aprendizado. Esse mundo de inter-relação entre as mais diversas vias de aprendizado que o universo pode nos conceder. Agradecendo ao Pai de amor e bondade, pela dádiva da vida, pela saúde e até mesmo pelos caminhos nos quais nós nos propusemos a caminhar, que sempre tende ao nosso progresso, à nossa evolução. Ave Maria, cheia de graças. Graças a Jesus. Bom, pessoal, vamos lá bater um papinho, uma coisa rápida aí pra gente poder refletir um pouquinho na noite. Eu não sei se é do conhecimento de todos, né? O mito de Platão, o mito da caverna, todo mundo tem esse conhecimento, né? De um dado momento, né? Algumas das pessoas que viveram durante muitos anos aprisionadas numa caverna e que tinha aquela caverna, né? Ou seja, o mundo interno daquela caverna era o mundo de realidade que aquela pessoa tinha. Então a pessoa não tinha um conhecimento além do que ela vivia ali, aprisionada no interior daquela caverna. E ela estava presa, né? Acorrentada, virada para a parede. E a única referência que ela tinha era as sombras que se manifestavam na parede das tochas, né, que iluminavam o interior daquela caverna. Então o mundo, a realidade daqueles indivíduos que ali estavam aprisionados, era apenas o reflexo que era projetado na parede. Até que num dado momento um desses consegue fugir, e ao sair do interior da caverna ele se depara com a realidade. Ele se depara com a vida, né? Mas recentemente, se baseando um pouco nesse contexto do mito da caverna, né, o universo cinematográfico, o universo hollywoodiano, vai criar o filme Matrix, né, para contextualizar esse mundo, né, virtual, esse mundo high-tech que nós estamos vivendo agora, de um mundo criado e desenvolvido, né, através de inteligências artificiais que são os computadores, onde as pessoas vivem aquela realidade criada holograficamente por computadores e acreditam que aquela realidade é a realidade verdadeira. E quando, num dado momento da vida dessas pessoas, elas passam por um despertar da consciência, elas percebem que aquilo não é a realidade. Que aquilo, na verdade, é uma ilusão, que aquilo, na verdade, é uma holografia criado, né, para ludibriar os nossos sentidos, ok? Quando a gente vê na história dos processos proto-evolutivos da humanidade, a gente sempre fala muito, né, a nossa história acadêmica sempre traz a referência, né, que nós passamos por vários períodos na nossa transformação evolutiva e que o ápice do conhecimento da humanidade com o meio é quando o homem sai das cavernas, né? Então, quando o homem ele sai do interior das cavernas, porque até então a caverna trazia segurança para a família, proteção para a tribo, né? Ali dentro ele tinha como se esquentar,
ele ia sair apenas externamente para poder caçar aquilo que era necessário, mas o mundo, o habitat natural dele era a caverna. E quando o homem ele começa a se atrever a colocar o pezinho para fora da caverna, ele se depara com um mundo grandioso, que assusta no primeiro momento, vocês não concordam comigo? É a mesma coisa se de repente você passa tanto tempo vivendo naquele seu contexto social, e um belo dia você decide pegar um avião e ir para um país completamente diferente do seu contexto tradicional e cultural. Você vai se assustar. Cultura nova, ambiente novo, pessoas que falam um dialeto talvez diferente do teu. Então tudo que é aparentemente novo, ele assusta. Porque a gente sai da rotina, né? O grande problema é que a gente fala que o homem saiu das cavernas. Mas aí fica aquela questão, será que realmente nós saímos da caverna? Ou será que nós ainda temos medo de botar a cara para fora da caverna e ainda continuamos no interior da caverna achando que essa caverna interna é a nossa grande verdade, a nossa grande essência? Porque falar de espiritualidade, falar de processos é algo muito intrínseco, é algo muito interno. Quantos estão dispostos a pagar esse preço? Do desprendimento da matéria. Tanto que é muito interessante que numa dessas passagens dessa trilogia cinematográfica, um dos personagens ele é persuadido, né, a sair daquela ilusão holográfica criada pelas máquinas. E aí, na seguinte pergunta, né, no contexto ali da conversa entre os personagens, esse personagem ele fala assim, eu não vou sair da Matrix. Para que eu vou sair da Matrix? Qual a vantagem se a Matrix me oferece tudo aquilo que eu quero? Se a Matrix satisfaz as minhas necessidades. Mas aquelas necessidades que estão sendo supridas, elas são verdadeiras? Elas são reais? Não. Agora, quando aquele personagem se depara a escolha daquelas pílulas, daquele comprimido, e ele decide pelo conhecimento, pela razão, né, pelo fruto, pela árvore da vida, isso exige renúncia, isso exige sacrifício, porque é você explorar para dentro de você mesmo. E fazer uma viagem interna é difícil. Porque a gente tem que entender, quando eu falo da caverna, eu estou falando justamente uma viagem contrária do que aquilo que nós somos educados. Nós somos educados o quê? Para brigar, para ser o número um em tudo, né? Tudo a gente é criado para ser, para o separativismo, né? É meu marido, minha esposa, meu filho, minha casa, meu carro, meu país, meu e meu e meu. Eu tenho que tirar nota 10, eu tenho que me destacar na sala de aula, eu tenho que ser o bom em tudo, né? Nós somos criados à concorrência. Porque isso é um reflexo da cultura capitalista. Tá tudo certo. Nós somos produtos do meio. Estamos inseridos no contexto do meio. Mas aí é que a gente tem que tomar muito cuidado nas artimanhas, né? Daquilo que é realmente o mundo e daquilo que é ilusão. Daquilo que criam no nosso contexto para nos aprisionar a consciência, porque é muito viável que as consciências se mantenham aprisionadas, né? Para que haja um controle, e a gente vai cada vez mais se fechando e se isolando. Então, quando eu falo da gente sair para a caverna, é entender que esse contexto em que nós estamos vivendo é o contexto que é necessário aos nossos processos kármicos enquanto encarnados. Mas quando a gente viaja para dentro de nós, na nossa essência, naquilo que nós somos, ou seja, saindo das ilusões dos sentidos e buscando a nossa natureza espiritual naquilo que nós somos, nós vamos encontrando o quê? As nossas potencialidades latentes. Mas é uma construção diária, né? Tanto é que muitas das vezes a gente tem uma grande vontade de fazer a diferença no contexto social do mundo em que a gente está, não é verdade? Mas a gente se depara com o quê? Mas eu não tenho capacidade para fazer. Eu não tenho potencial para fazer. Mas como que eu vou fazer se eu sou todo errado, eu sou todo imperfeito, não é verdade? Então, ou seja, a gente continua mascarando, dando vazão para os nossos sentidos e esquece de olhar para dentro daquilo que nós somos. Os sentidos, eles são importantes, né? Nós precisamos dos sentidos para nos interrelacionarmos aqui na matéria.
Eu preciso dos olhos porque os olhos me dão sentido, me dão clareza de onde eu estou e no ambiente que eu estou me relacionando. Eu preciso do tato porque eu preciso sentir, né? Então todos os nossos sentidos, eles foram criados e desenvolvidos para que a gente tenha uma relação, uma inter-relação social. Agora, eu tenho só uma inter-relação social com esse meio, com essa realidade? Não. É como a gente sempre fala, entre nós, entre eu e vocês, não existem espaços vazios, né? Existem realidades, existem universos que não são, entre aspas, visíveis e perceptíveis aos nossos sentidos, porque o nosso sentido ele foi moldado e criado para suprir e satisfazer as nossas necessidades no plano de terceira dimensão. Então a gente ainda está naquela caverninha ainda, a gente está olhando o mundo por base dos nossos sentidos, né? Então tudo aquilo que foge do nosso sentido ou é loucura, ou é esquizofrenia, ou é tarja preta, não é? Por quê? Porque a gente não é educado a explorar os nossos sentidos intrínsecos que está dentro de nós. Até pouco tempo atrás, né, década de 60 até, você chegar para uma outra pessoa e falar assim, cara, você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que ter sensibilidade para entender a dor do outro. O que se falava antigamente? É frescura. Ah, não, mas aquela pessoa, ela passa por um processo, ela tá com uma depressão. Ah, isso é frescura. No meu tempo a cita rolava, o chicote estalava, não tinha essas frescuras, não. Só que a gente está falando o quê? De processo. A própria espiritualidade explica e nos orienta que na medida em que a gente vai passando pelos nossos processos e pela nossa evolução, nós vamos nos tornando o quê? Mais sensíveis, mais sensitivos. Então, chega num certo ponto que no processo nosso, a dor dos outros nos incomoda, e muito. Não porque nos incomoda ao ponto de que a gente não tem discernimento de escolhas. Temos, mas incomoda. Eu tenho sensibilidade ao ponto de olhar para o meu semelhante e entender que ele não está bem. Sentir a dor dele. Isso a gente só vai começar a perceber, só vai começar a desenvolver quando a gente sai da caverna. A caverna dos sentidos. Você concorda que no interior da caverna você não tem percepção de nada? Você só tem percepção daquele meio. Isso se ainda você estiver com uma tocha. Se você estiver sem tocha, você não enxerga nada. Os sentidos eles são criados e desenvolvidos para suprir as nossas necessidades físicas. As necessidades físicas. As nossas necessidades empáticas, o que se fala muito hoje em dia em inteligência emocional, isso está nas nossas capacidades empíricas, nas nossas capacidades anímicas, a nossa capacidade de ser espiritual que nós somos. É fazer essa viagem, como eu falo novamente, para dentro de nós. Como no dado momento, o homem ele botou a perninha para fora, colocou o rosto para fora e eureka! Mundo novo. Que ele foi aos poucos explorando. Quando os primeiros desbravadores, os primeiros bandeirantes vieram aqui para o Brasil, que encontraram uma terra virgem, de mata fechada, a primeiro momento era só mata. Nem eles revisavam a grandiosidade que eles deixariam pra gente. Alguém teve que iniciar a marcha. Alguém teve que se brinhar no mato, abrir trilhas, cortar a mata fechada. Mas por quê? Porque essas pessoas viam além da matéria. Essas pessoas acreditavam. Essas pessoas tinham ideais. A gente vai ver na obra Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho legada por Chico Xavier, onde eles falam, né, que aquelas primeiras caravelas que vieram desbravar o continente novo, eles vinham intuído, eles tinham sonhos, eles tinham inspirações de que algo novo estava para chegar, de que eles iriam ser divisor de margens, que eles iriam trazer o progresso. Eles não tiveram que sair da caverna, eles não tiveram que desbravar aquilo que eles nem imaginavam. Para algumas pessoas, eles não foram loucos? Tu é louco, tu é maluco. Atravessar esse mar além, sem olhar a quem, não sei nem o que tem do outro lado, mas algo no interior deles dizia que tinha algo. Não, eu preciso seguir, alguma coisa dentro de mim está dizendo. E todos nós, dentro de nós, tem algo que está dizendo. O caminho que a gente tem que seguir. Mas a gente reluta. Por quê? Medo. Eu também tenho medo, como qualquer um de vocês. E eu falo por mim, que grandes coisas na minha vida que me dificultaram os meus processos foi o medo.
Em algum momento o homem não teve medo de sair da caverna? Porque, cara, ele estava acostumado com aquela realidade, era o conforto habitual dele. Ele estava protegido das feras, ele estava protegido das intempéries. Tanto que quando ele começa a olhar aquele mundo novo e a espiritualidade na sua sabedoria, entendendo que aquele homem precisava de um caminho, e nesses processos em que o homem começa a sair da caverna e começa a conhecer a si mesmo, né? Como Sócrates vai falar, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. Quando o homem começa a abrir essa janela de expansão de consciência, entender que o mundo dele não é a caverna, ele começa a encontrar janelas de abertura para receber novas informações, porque ele estava aberto. Até aquele momento no interior da caverna ele estava fechado para novas experienciações. Mas quando ele se atreveu a sair da caverna, deu a cara a tapa, sem medir consequências, mas acreditando que tinha algo para ser explorado, vêm as ideias, vêm as intuições, vêm as inspirações. E nesse primeiro contato com algo mais sutil, o mais sensível, que não está nos sentidos, o que o homem começa a criar? As divindades, os deuses, né? Porque era um novo mundo a ser explorado, era um novo mundo a ser sentido. E quanto mais o homem ia se sensibilizando, quanto mais o homem ia explorando aquele universo novo, mais estava se abrindo para o novo, e a espiritualidade transbordando na mente desses homens, incipientes ainda, introduzindo os processos, de repente, do nada, aqueles deuses começam a criar formas, características, aparências. Aqueles deuses começam a trazer para a sociedade cultural leis, normas, regras. Por quê? Porque aquele homem se atreveu a sair das cavernas. Então, se todos nós estamos dispostos a sermos esses desbravadores, como os bandeirantes, como os primeiros caravaneiros das caravelas, né, a gente vai ter que encarar desafio. A gente vai ter que pegar a bússola, talvez aquela bússola vai exigir do teu raciocínio, cara, mas não faz sentido isso. A bússola está me indicando para algo, mas não tem lógica. Mas não é a lógica que vai te conduzir para aquilo que é certo. É o que você sente. É o que está dentro de você. A resposta está dentro de você. Está dentro de você. Quantas vezes a gente tomou caminhos na nossa vida e que de repente a gente se arrepende, mas que foi necessário passar por aquele caminho, porque nada no mundo é desperdiçado, tudo se aproveita. Mas que com a maturidade e a experiência a gente fala assim, cara, bem que eu senti que aquilo não ia dar certo. Mas você precisou adquirir maturidade, você precisou desenvolver, mas algo dentro de você já dizia que aquele caminho não ia dar certo. Intuição de mãe. Olha, filha, a escolha é tua, mas eu tô sentindo que esse caminho tu vai quebrar a cara. Não, eu vou, porque eu sou desbravador, eu sou jovem, eu sou dono de mim. Aí quebra a cara. Aí a gente fala, caramba, bem que minha mãe me falou. Né? É empatia, é sensibilidade, te gerou 9 meses ali, né? Gera aquela simbiose, gera aquele processo de sintonia, né? A mãe é mãe, verdade? Isso até os animais têm esse senso, né? De conexão com os seus filhos. Então, pessoal, é assim, a gente precisa, urgentemente, sair das cavernas. Porque, infelizmente, nós ainda não saímos da caverna. E a cada dia que passa, o mundo vai fazendo a gente voltar para a caverna. Bombardeando a gente com excesso de informações, com excesso de necessidades que não se convém, que não precisa. Esses dias eu estava numa briga interna comigo mesmo, toda vez que vinha a Metiz e cobrava isso, aquilo, aí eu falei, caramba, deixa eu comer um docinho ali, deixa eu comer um café, você não precisa. Aí eu já passava na lojinha, ao lado, né, aquele docinho na prateleira, né, você não precisa. Tá errado? Não precisa. É o meu corpo pedindo, não é minha mente, não é meu espírito. O espírito precisa daquilo, mas a gente cria hábitos, né? Durante anos você vai criar aquele hábito cultural que vai fazendo parte da tua vida. Você se habitua. Você não se aprisionou naquilo? Você não está naquela caverna? Às vezes ela fala assim, você não precisa comer para viver, você precisa viver para comer. Né? Você não precisa, né, viver, você tem que comer para viver, é necessário. Às vezes eu estou assim num lugar assim, lá no trabalho mesmo, tem muita coisa gostosa. Aí você fica até em dúvida, né? Ah, vou pegar um pouco daqui, pego um pouco daqui. Aí vem na mente. Você não precisa. Né? Porque você só precisa daquilo que é necessário realmente.
Muitas coisas que a gente pega, eu estou dando um exemplo da comida, que é o mais simples, mas é verdade. Assim como a gente pega excesso de coisa na comida, gera um desperdício, desgramento. Muitas vezes o cara chega num restaurante, vê tudo do bom do melhor, enche o prato e não dá conta daquilo. Joga fora uma grande parte do alimento. Ou quando não, ele fica o dia inteiro com gastura intestinal porque ele comeu que nem um cão. É consequência. A ação gera uma reação. Então é aquilo que ela mesma disse, é verdade. Não precisa. Você não precisa comer. Você precisa viver. São coisas distintas, vocês estão começando a entender? Então a gente vai criando hábitos e vai se aprisionando nesses hábitos que é do sentido e não do sentir. É do sentir. Por exemplo, um belo dia você vem aquela intuição, caramba, então dando uma vontade de, sei lá, dar uma caminhada na praia, preciso dar uma caminhada na praia. Cara, ouve. Se o teu racional não está te determinando regras e alinhamentos, se aquilo está vindo de uma forma espontânea, é o teu coração dizendo que naquele momento você precisa daquilo. Ouve o seu coração. Porque o teu coração é a bússola, é aquela bússola que fez com que as primeiras caravelas se aportassem aqui. Porque algo dentro deles dizia que eles iam encontrar algo novo. Mas para encontrar algo novo, eles teriam que encontrar desafios, encarar desafios. Eu olho, às vezes, matérias, reportagens desses navios pesqueiros que vai para alto mar, eu morro de medo. Aquelas ondas gigantescas, eu morro de medo. Se eu entro no lugar onde eu não consigo ver o pé, eu fico na cabreiragem, fico com receio, né? Imaginem esses caras que desbravaram oceanos, né? E a gente vê na história, mas com a consequência desse desafio, sem pensar, olha quantas coisas eles nos trouxeram. Olha o progresso, olha a evolução, né? E como que a gente acessa por constância esse mundo anímico, esse mundo espiritual, esse mundo fora do terceiro dimensional? Não vai ser pelos sentidos. Porque até quando eu falo que eu tenho uma clarividência e que eu olho a realidade espiritual, eu não estou vendo com os olhos da carne. Eu estou vendo com o terceiro olho, eu estou vendo com o olho espiritual. Dependendo do nível de clarividência da pessoa, dá a impressão que você está vendo realmente uma pessoa viva. Chico dava esse relato, que ele não sabia separar se era espírito ou se era matéria, para ele era tudo igual. Tamanho nível de sensibilidade que ele tinha sobre a realidade espiritual. Porque para ele não tinha separatividade. Mas nós estamos sendo educados para isso. A gente está sendo educado para entender que não existe algo separado, não existe algo distinto. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido agora, recentemente, durante muitos anos de oportunidade que eu tenho tido na vida, de tentar entender esse mundo espiritual. E por diversas caminhadas que eu venho passando na vida. E eu, o tempo todo eles mostrando, né, que não existe separatividade. Né? Para de olhar o material, para de dar privilégio para o material. Né? Não esquenta a cabeça se essas cadeiras fisicamente estão vazias. Não está vazio, está lotado. Porque se vocês tivessem a possibilidade de olhar aqui em nível espiritual, tem gente até lá fora assistindo conteúdo. Mas a gente é educado ao material. Aí você foca no material e você fica depressivo, você fica deprimido. Né? Aí, se você chegar para uma pessoa assim e falar, pode ser até uma pessoa que é espiritualizada. Se você chegar e você falar que no teu trabalho, você vai parar 10 minutos do seu trabalho para você fazer um DDS com a espiritualidade, vão falar que você é louco. Não, espiritualidade é só num centro espírita, espiritualidade é só numa casa, espiritualidade... Não, cara. Aí a gente está naquele momento. Uma vez eu estava numa situação no trabalho, eu estava com a mente à flor da pele, eu precisava tomar uma decisão, não sabia por qual caminho seguir, eu já estava nervoso. A mente escolou do meu lado, senti a energia, eu falei, pô, até aqui, tô no trabalho, dá um tempo, né? Aí a resposta foi direta. Se os seus amigos podem vir, por que eu não posso? Se os seus amigos podem falar contigo, por que eu não posso? Porque eu sou apartado, eu sou de um mundo diferente, que você tem que estar num lugar circunscrito, num dia consagrado, para poder falar comigo? Não, bater cartão. Você só vai falar comigo mediunicamente nos dias de trabalho do EDA. Você só vai falar comigo mediunicamente quando bater cartão na igreja de domingo. Não, cara. Se eu tô aqui, eu quero falar com o Felipe lá, quero trocar uma prosa com o Felipe, eu vou pegar o telefone, o WhatsApp, e aí, meu irmão, como que você tá? Como tá as coisas por aí? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Por que a espiritualidade tem que ser diferente? Aquela coisa litúrgica, religiosa, amém. Eu tenho que sentar, me ajoelhar no milho, fazer toda aquela prosépia para mim. Não. E o que o tempo todo a espiritualidade está mostrando? Que eles são gente como a gente. É parceria, é amizade. Amizade. Chega dessa coisa
Já foi, já passou. Não desmerecendo o tempo de cada um, mas já passou. Espiritualidade é isso. Então é esse convite que eu estou fazendo para vocês. Sair da caverna. Sair daquela questão de que o meu mundo e a realidade está aqui no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo. Não. Está aqui constantemente. Esses dias eu peguei, eu não sou de beber, não gosto. Mas às vezes eu gosto de comprar um vinhozinho, né? Tomar um vinhozinho para dar uma relaxada na mente. Aí esses dias eu abri a geladeira, fui pegar o vinho, aí o Tranca colou do meu lado. Aí, meu parceiro, eu também quero. Ele é filho de Deus. Vocês estão me entendendo como que é? É uma relação de amizade, de afeto, né? A gente olha, por mais que Chico teve todo aquele trabalho maravilhoso que ele legou, todo aquele trabalho de dedicação, de doação, parem no momento em que vocês estiverem, revejam vídeos antigos do Chico, a inter-relação dele com Emmanuel. Emmanuel não passava a mão na cabeça dele, não. Emmanuel às vezes botava, e olha que é o Chico, botava ele na chincha. E era o Chico, não é o Alex, era o Chico. Mas vocês percebem, o cara é uma coisa de amizade, de parceria. Não tinha essa coisa distinta, não. Você é um espírito iluminado, eu estou aqui na Terra. A gente só vai fazer um acordo, só vou trabalhar você liturgicamente. Não. E quantas pancadas Chico não levou ali? A gente vê a história aí do Emmanuel chegar pro Chico e falar assim, cara, muda a tua vibração aí, porque senão não dá, não vai dar liga. Vou ter que me afastar. Tira essa mágoa do coração. Não tem liga, né? Por quê? Porque ele também era humano como a gente. Vocês estão me entendendo? Então, é esse o convite que eu quero que fique para vocês essa semana. Né? Sair da caverna. É exatamente como naquela simbologia do filme, né? Onde a vida vai te apresentar duas pílulas. A pílula do conhecimento, que vai exigir de você medidas que são atemporais, ou você vai continuar com a pílula que satisfaz as suas necessidades, que vai continuar te dando aquilo que você quer. É gostoso a gente trabalhar, ter o nosso dinheirinho, conquistar as nossas coisas com esmérito, né, com honra, com capricho, show de bola. A gente está na matéria para vivenciar a experiência da matéria, mas a matéria não pode nos dominar. A matéria não pode sobrepujar o espírito, porque senão a gente volta para a caverna. E para o homem permitir-se se espiritualizar e receber a informação do plano espiritual, ele teve que ter o atrevimento de sair da caverna. Porque se ele não saísse da caverna para permitir a explorar o novo, ele não ia encontrar bagagem dentro dele para estar aberto para a espiritualidade. E aí o homem ia passar milênios e milênios e ele ia continuar na caverna. Ele ia se permitir enxergar esse outro mundo que partia do movimento que ele fazia interiormente. E aí começam esses processos, né, do mundo interior se materializar. Né, porque como Sócrates bem vai falar, né, que a realidade está no mundo das ideias. Então, tudo que a gente cria no mundo, gente, tudo que a gente idealiza na vida, se eu vou lá e projeto uma cadeira, uma mesa, um carro, tudo vem do nosso mental. A gente só faz download no mundo espiritual. E a gente acha que a gente é dono de tudo. A gente acha que a gente é... Ah, não, eu criei algo, eu vou lá e patenteio, intitulo, porque a obra é minha. Piegas, você acessou uma informação que já existe no plano espiritual. Você só materializou aquela ideia que já existe. Você acessou uma informação que está no mundo espiritual. E a gente vai materializando. Agora, com que eu me associo, com que eu estabeleço sintonia, vai de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco. Porque semelhante atrai semelhante. Como Jesus já bem dizia, né? Digas o que tu pensas, eu te direi com quem tu andas. Então, esse processo da gente sair da caverna é um processo individual, íntimo, mas que vai partir das nossas escolhas. Nesse meu caminhar de sair da caverna, eu posso colher bons frutos, eu posso amadurecer, eu posso evoluir, como eu posso escolher o caos. É uma consequência minha, é um processo meu. O Criador não vai proibir de você evoluir, não importa o caminho que você escolha. Porém, cada caminho gera uma reação, gera uma consequência. Isso é lei, é uma lei universal. Né? O giro cíclico do universo está pautado nessa lei de movimento. É uma ação e uma reação que vai fazer com que tudo se alinhe no universo, tudo gere um equilíbrio. Né? Agora, para a gente finalizar a noite de hoje, fica aquele convite. Vocês realmente estão dispostos a sair da caverna?
Esses realmente estão dispostos a despojar da ilusão da matéria, porque vai exigir sacrifício, vai exigir renúncia, vai exigir determinação, força de vontade. Mas aí é um caminho, como eu disse, individual, que não é o Alex que vai fazer esse caminho, eu já estou fazendo o meu. A gente pode sim juntar as mãos e nos fortalecer, mas ainda assim, por mais que a gente tenha uma corrente de fortalecimento, o caminho dele é dele. O meu é meu, o seu é seu, porque todos nós estamos em processo. Todos nós estamos sendo convidados a sair dessa caverna. A gente pode se fortalecer. Vamos lá, Felipe, vamos caminhar junto. Quando um está caindo, vai lá dar um tapeleco no outro. Vamos lá, levanta. Mas o processo é individual. Por isso que esses seres, quando eles estabelecem o contato conosco, eles sempre batem na tecla de que nós somos unidades. Ser unidade é algo que está em processo íntimo para consigo mesmo, em processo contínuo, porque nem eles mesmos se colocam numa categoria que eles estão no processo pleno de processo evolutivo. Que eles ainda assim, da onde eles estão, da realidade em que eles se apresentam, eles também estão nos seus processos. Eles não são diferentes de nós. Não importa a forma que se apresente, mas eles, assim como nós, também estão nos seus processos. Estão também saindo das suas cavernas. Talvez já deram um passo muito mais à frente do que nós, porque eles já passaram por esse processo ao qual nós estamos passando. Mas ainda assim, eles estão nos seus processos. Compatível ao seu meio, compatível à sua realidade e compatível à sua esfera social. Mas cada qual está no seu processo. Porque o universo sempre vai nos convidar para a gente ser desbravadores, para a gente sair da caverna. Nem todos estão dispostos, mas num dado momento a vida chama. Num dado momento, o próprio processo natural do universo, ele vai chacoalhar suas entranhas, vai chacoalhar o seu âmago interior, e alguma coisa dentro de você vai falar assim, alguma coisa está me dizendo que não está certo, alguma coisa está me dizendo que não está errado, eu preciso reaver meus conceitos, preciso replanejar, não é isso? E é por quê? Porque é aquilo que eu falei, não é o teu ouvido, não é o teu cérebro que vai dizer o que você tem que fazer. Gente, o cérebro é só uma ferramenta. Quando vocês pegam um carro, né? O carro é maravilhoso, né? O carro te leva para qualquer lugar, o carro te leva para viagens para outros estados. Olha o recurso do carro. Mas você é o carro? Se o carro, porventura, apresentar um problema mecânico, você vai deixar de existir? Então, a mesma coisa o cérebro. O cérebro é apenas um mecanismo que o universo cria para que o espírito interaja com essa realidade. Se um dia essa carcaça física cumprir o seu ciclo, que é o ciclo evolutivo que ela tem, a gente vai continuar os nossos processos. Eu, Alex, vou continuar de onde eu parei. A carcaça volta para a Terra, porque ela cumpriu o seu processo, ela cumpriu a sua lei. Mas eu ainda vou continuar nos meus processos. A vida ainda vai continuar me chamando para eu sair da caverna. Foi só um passo. Deixei o mais pesado. Né? Agora eu estou num veículozinho mais sofisticado. Deixei o Fusquinha de lado, o Fusquinha já foi útil. Agora eu estou no Mercedes. Para daqui a pouco eu ir para uma Ferrari. Porque cada corpo tem uma utilidade. Cada manifestação do espírito tem uma finalidade. Bom, então pessoal, vamos sair da caverna. Vamos pegar as mãos, todo mundo junto, vamos todo mundo junto no mesmo barco, né? Que as pessoas se agrupam por afinidade, porque o indivíduo veio para ser coletivo. Até os animais precisam da força de um do outro, até os animais se juntam, se protegem, porque eles sabem que juntos somos mais fortes. Isso é verdade. Né? O poder que nós trazemos dentro de nós, ninguém segura. Está tudo dentro de nós. Uma coisa que eu falo muito, eu trabalho com ferramentas humanas, eu falo assim, o líder, o papel do líder é organizar, mas o movimento da força são os liderados, porque na hora que os liderados quiserem fazer um multira, tira o líder rapidinho. Na hora que for, não, tira que esse cara aí é carrasco, pra gente não dá. Então, tem que ter, é um precisando do outro. O líder precisa dos liderados para que haja o desempenho, para que haja, né, um retorno daquilo que o chefe pede, e o líder também precisa dos liderados para que haja a execução do planejamento. É todo mundo se ajudando. E aí a gente consegue nos fortalecer nesse processo interno de saída da caverna. Bom? Então vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos. Mais uma vez. Agradecer infinitamente esta oportunidade
E que nesse momento a gente se imagine mesmo no interior de uma caverna. Uma caverna escura, sem iluminação. De repente a gente começa a perceber que essa caverna, ela tem som. E esse som começa a entrar pelos meus ouvidos. Mas o som é individual de cada um. Cada um vai ter a sua percepção daquela sonoridade. De repente eu percebo que aquela caverna tem cheiros, aromas, que também vai ser perceptível a cada um. No meio daquela escuridão daquela caverna, eu vou tateando e eu vou percebendo através dos tatos que eu tenho um nível de densidade. Talvez para uns aquela caverna tem areia, talvez para outros aquela caverna é constituída de rochas, de pedras. De repente, no meio de toda aquela escuridão, vou tateando, me arrastando, e eu sinto uma brisa, eu sinto um vento na minha face, eu sinto meus cabelos se movimentando de algo que eu nunca senti na minha vida, porque durante anos eu estava preso naquela caverna. Algo dentro de mim, porque eu já comecei a pensar, eu já comecei a escolher os caminhos que eu quero para a minha vida, eu comecei a tomar decisão por mim mesmo. Algo diz para mim: abre os olhos e veja. E eu vejo aquela imensidão daquela natureza, árvores frondosas, pássaros voando, animais correndo pela savana, aquela cachoeira formosa. E eu fico espantado de como a natureza é bela, de como a vida é exuberante. E eu caio por terra de que eu ainda sou tão pequeno diante de toda essa grandiosidade. Mas eu dei o primeiro passo. Eu acreditei. E agora que eu saí da caverna e que eu vejo essa possibilidade que o mundo se desdobra, eu não quero mais voltar para a caverna. Eu quero desafiar essa natureza. Eu quero desafiar o que a vida tem para mim. Porque eu acredito. Eu acredito que tudo que a natureza cria é para o meu bem. É para o meu crescimento, é para o meu fortalecimento, é para a minha evolução. Porque Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor, eu sou amor em plenitude. Eu vibro amor. Eu externo amor. Porque somos capazes de amar. Somos capazes de amar. Pai nosso que estais nos céus, que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, agora a gente vai se preparar lá na sala. Fique à vontade. Quem precisar ir ao banheiro, tomar uma água, um café, fique à vontade, tá bom?